Olá, pessoal do PESP Júnior! Eu sou a Alana, do PET Ciência e Tecnologia, e na aula de hoje iremos falar sobre sistema de equações do primeiro grau. Nossa aula, vocês perceberam, né, que ainda está no clima do Halloween, mas não se assustem, porque o assunto não é nada assustador. Então, vamos lá. Primeiro, vamos conhecer a definição de sistemas de equações, tá? Por definição, um sistema de equações, ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Essa incógnita, né, como vocês já sabem, é um valor desconhecido que gostaríamos de conhecer. E para resolver um sistema de equações, é necessário encontrar esses valores, tá, dessas variáveis, dessas incógnitas, que satisfaçam ao mesmo tempo todas as equações, tá? E um sistema, ele é chamado do primeiro grau, tá? Porque o maior expoente das incógnitas que integram essas equações é igual a 1. Lembra nas equações do primeiro grau? É dessa mesma forma, tá? Então, o expoente, né, da maior incógnita, ela tem que ser 1 e não existe multiplicação entre essas incógnitas, tá bem? Então, este é o chamado sistema do primeiro grau. Aqui nós temos um exemplo que com certeza vocês já viram em algum lugar. Com certeza naqueles desafios de Instagram, WhatsApp. E nesse exemplo, nós queremos saber qual seria o valor do chapéu da bruxa e da abóbora, tá vendo? Então percebem que aqui, ó, vou até colocar aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui nós temos uma equação, aqui nós temos outra equação, por isso que aqui nós chamamos que é um sistema, né, de equações. E essas duas equações juntas vão possibilitar com que a gente consiga encontrar o valor do chapéu da bruxa e o valor da abóbora, tá bom? Então, vamos agora poder entender como é que a gente resolveria um problema desse tipo, né? Vamos lá. Nós temos como resolver um sistema de equações do primeiro grau de duas formas, tá? Nós podemos utilizar o método da substituição ou o método da soma, tá? Então, vamos para o método da substituição para conhecer mais. Eu coloquei aqui um passo a passo que é sucesso, tá? Então, vamos entender esses três passos aqui. Primeiro, a gente vai escolher, tá, uma das equações para que nela a gente possa isolar uma incógnita, tá? Uma dessas incógnitas que a gente quer descobrir. Então, quando a gente isola essa incógnita, a gente vai para o passo 2, que é substituir o valor dela na outra equação, tá? E a segunda equação vai ficar apenas com uma incógnita. E assim a gente vai poder encontrar o valor final. E por fim, para encontrarmos o valor, tá, da outra incógnita que a gente ainda não sabe, a gente substitui na primeira equação o valor encontrado e assim encontramos também o valor da outra incógnita, tá? Vamos entender melhor através de exemplos, tá certo? Dessa forma a gente vai conseguir identificar certinho cada um desses passos que eu falei aqui para vocês. Então vamos lá. Eu tenho esse exemplo daqui. Nós temos um sistema de equações que é x mais y igual a 12 e 3x menos y igual a 20. Percebam que é aquele exemplo inicial que eu mostrei para vocês, tá? Então, como é que a gente vai resolver ele? Primeiro, nós vamos escolher uma das equações, tá? Aqui eu escolhi a primeira equação. Aí vamos para a primeira dica. Sempre para isolar, escolham a equação que for mais fácil. Isso vai facilitar na hora que vocês forem isolar, tá bem? Então aqui, qual é a equação mais fácil para a gente? Essa daqui. Tanto se a gente isolar o x quanto isolar o y, fica muito mais fácil, tá? Então a gente vai escolher uma para isolar. E aí eu escolhi a número 1 e isolei o valor de x, tá? Então, passei o y para o outro lado, então ficou x é igual a 12 menos y. Aí, ó, esse já foi o primeiro passo, tá vendo? A partir daqui, a gente vai para o segundo passo, que a gente vai pegar a segunda
equação. E nessa segunda equação, a gente vai substituir o valor de x nela, tá? Que a gente encontrou aqui em cima, ó. Tá vendo? Então, quando a gente substitui o valor encontrado, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, percebam que na equação 2, o 3, ele estava multiplicando o x. Então, ele aqui vai permanecer multiplicando essa expressão daqui, que foi a expressão de x que a gente encontrou. Então, 3 multiplica 12 menos y, aí entre parênteses, tá? Menos y igual a 20. E agora, para facilitar, a gente vai ajustar isso aqui, né? A gente consegue multiplicar 3 vezes 12 e 3 vezes menos y. Então, vamos aqui. 3 vezes 12, 36. 3 vezes menos y, menos 3y, igual a y, que é igual a 20. Eita, menos y, né, que é igual a 20. Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. Percebam que essa variável é igual a essa, tá? Então, eu posso fazer menos 3y menos y. Lembram que quando a gente tem soma de valores dos sinais iguais, então a gente repete o sinal e faz a soma, tá? Então, aqui repete o 36 e aqui vai repetir o sinal, menos 3y mais y, né? Vai ficar 4y igual a 20. Aí agora, a gente ainda consegue melhorar mais esse sistema, tá? Então, aqui eu passei o 36 para o outro lado e deixei aqui o termo só que tinha o y. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair, tá? Menos 36 de 20, tá? Então, 20 menos 36. Lembrando que como aqui é uma subtração, né? E aqui é o negativo, tá no maior termo, aqui tá no 36, então repete o do maior, que é o do 36, então fica sinal negativo. E aqui vai fazer a subtração, tá bem? Então ficou 16. Aí agora ficaram dois termos negativos aqui. Então, o que a gente pode fazer para ficar tudo positivo? A gente pode multiplicar essa expressão toda por menos 1, tá? Então, ficaria dessa seguinte forma. E aí, a gente vai pegar o y e vai deixar ele isoladinho. Então, vai ficar y vai ser igual a 16 sobre 4, né? 16 dividido por 4, porque aqui está sendo uma multiplicação, 4y. Então, quando o 4 passa para cá, ele passa dividindo, tá? Então, y vai ser igual a 16 dividido por 4, que é o próprio 4. Aí, percebam, a gente encontrou aqui o valor já de uma incógnita, que foi o do y. Então, qual é o valor de y para a gente? Y corresponde a 4. Aí, agora, vamos para o passo 3. No passo 3, a gente vai escolher uma das equações lá, tá? Eu escolhi a número 1, porque ela é mais fácil, novamente. E aí, nessa equação, a gente vai substituir o valor que a gente encontrou. Então, se eu encontrei o valor de y, eu vou jogar aqui, ó, tá vendo? X mais y igual a 12 e vai ficar x mais 4 igual a 12. E aí, ó, isolo o x, tá? Então, aqui 4 passa para cá subtraindo. X vai ser igual a 12 menos 4, que é igual a 8. Então, percebam que agora a gente encontrou a solução do nosso sistema. Então, a solução do nosso sistema é o par ordenado 8 e 4. Quem não lembra, o par ordenado, ele é um conjunto, tá, de números, desses dois números, que sempre o primeiro número aqui corresponde ao x, que é o eixo do x, tá, no sistema, e aqui o segundo corresponde ao y, tá? Ok? Então, sempre quando vocês tiverem uma expressão dessa forma daqui, tá certo? Um par ordenado, o primeiro corresponde a x e o segundo corresponde a y, tá bem? Então, aqui ficou 8 e 4 a resposta. E notem outra coisa, tá? Esse resultado, eles tornam ambas as equações verdadeiras. Por quê? Quando a gente substitui lá na equação, a gente consegue que 8 mais 4 é 12 e 3 vezes 8 menos 4 é 20, tá? Depois confiram direitinho aí e vocês vão ver que esse resultado, ele realmente é válido pra gente, tá bem? Agora, nós vamos conhecer o método da adição, tá? O método da soma.
Qual é o método da soma, tá bom? No método da soma, nós buscamos juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas, tá? Então, para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isto é, eles devem ter o mesmo valor, mas com sinais contrários, sinais diferentes. Se um for mais, o outro é menos, tá bom? Vamos ver aqui nesse exemplo para a gente poder entender melhor. Nesse exemplo, eu peguei o mesmo exemplo que a gente utilizou na da substituição, para vocês verem que no método da adição é bem parecido, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos que aquela questão que eu falei para vocês, ó, o mais y e aqui é menos y, tá? Então, tem sinais opostos, né? O do 1 e do menos 1. Então, nós iremos começar a calcular somando as duas equações conforme consta aqui, tá vendo? Então, quando a gente faz uma soma, a gente vai somar realmente os termos iguais, tá? Então, a gente vai somar esse com esse e esse com esse, tá? Então, vai ficar da seguinte forma. Aqui eu vou logo cortando, porque aqui é mais com menos. Então, mais um, menos um, corta, é zero, né? Então, a gente só resta aqui o x e esse termo, esses números aqui. Então, ficou 3x mais x, 4x, é igual a 12 mais 20, que é 32. Isolando o x, tá? Nós temos que 32 dividido por 4 é igual a 8. A gente já conhece esse valor, né? Lembra que no da substituição deu exatamente igual ao x, então, ó, sinal de que tá dando certo. E agora, em uma das equações, a gente vai substituir para encontrar o valor do y, tá? Então, eu peguei aqui, ó, peguei essa daqui que é mais fácil, mas poderia também pegar essa daqui sem nenhum problema. E aí, a gente vai substituir x corresponde a 8. E aí, isolando o y, nós temos que 12 menos 8 é igual a 4. Pronto. Então, o resultado deu exatamente igual ao da substituição, como a gente já imaginaria que iria dar, né? Tem que dar certo. Se os dois métodos derem valores errados, alguma coisa deu errada, tá? Porque se eu escolher tanto o método da adição quanto da substituição, tem que dar exatamente igual, tá bem? E aí? Aí vocês podem me perguntar, tia Alana, se eu não tiver assim tão fácil aqui aparecendo mais y, menos y para eu cortar, o que é que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês. O que que a gente faria? Nesse sistema de equações, notem aqui, a gente não tem igual, né? Tipo, aqui a gente percebe que não tem nada para a gente cortar. Se a gente for fazer uma soma, a gente já corta de imediato. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Quando as equações de um sistema ela não apresentam incógnitas com coeficientes opostos, a gente pode multiplicar todos os termos por um determinado valor, a fim de tornar possível que isso aconteça, né? Que a gente consiga realmente cortar uma da variável, uma das incógnitas. Então, nesse exemplo daqui, a gente vai aí a mesma forma. Notem que é por isso que quanto mais vocês forem fazendo exercícios, vocês vão percebendo que isso vai ser prática. Então, aqui eu vou usar essa primeira, porque para mim ela é mais fácil de chegar em algo parecido com algum dessas variáveis, tá? É tanto que nessa primeira eu multipliquei ela por menos 2. Então, quando eu multipliquei por menos 2, eu vou multiplicar esse termo todo, tá? Da primeira equação. Então, ficou menos 2 vezes 3y menos 2 vezes mais y, eita, menos 3x, tá, gente? E menos 2 vezes 24, então ficou menos 6x, tá? Menos 2y e menos 48. E a segunda equação repete do jeito que ela tá igualzinha. Aí agora sim a gente vai conseguir utilizar o método da equação. O método da adição. Utilizando o método da adição, aqui tudo certo, perfeito. Conseguimos cortar, porque menos 2y mais 2y é igual a zero. E agora o que a gente vai fazer? Somar esse termo e somar esse termo, tá? Então, ficou, como esse daqui, o negativo está no maior, então ficou menos x, ou então menos 1x, igual a 12, que é menos 48,
mais 60. E aí a gente percebe, né, que x é igual a menos 12. Então, já encontramos o valor da primeira incógnita, tá? Agora, nós iremos encontrar o valor de y, tá bem? Já encontramos o valor de x, então agora a gente vai substituir esse valor em uma das equações para encontrar o valor do y. Então, quando a gente vai substituir na primeira equação, a gente vai ter o seguinte, tá? Que onde tem x a gente vai colocar menos 12, e aí a gente vai fazer que, vamos aqui novamente, a gente vai fazer que menos 6 vezes menos 12 fica igual a 72. Repete o que está aqui e repete o que está aqui. Agora a gente vai isolar y. Então, vai ficar menos 2y é igual a menos 48 menos 72, tá? Porque ele passou para cá, muda o sinal para o sinal oposto. E aí, a gente tem que menos 48 menos 72 é igual a menos 120. Então, y vai ser igual a menos 120 dividido por menos 2. Percebem que aqui eu não multipliquei por menos 1, já para mostrar para vocês que a gente tem duas formas. Se vocês preferirem, pode multiplicar por menos 1, e aí fica tudo positivo. Ou então, a gente faz a divisão. E na divisão, menos com menos, mais. Tá bem? Então, fica 120 dividido por 2, que é 60. Então, a solução para o sistema é este par ordenado. Menos 12 e 60, que é x e y, tá bem? Agora, a gente vai para um exercício, tá? Para a gente poder fixar um pouco mais. E aí, nesse exercício, a gente tem um exemplo, tá? Que a Magali, ela tá fazendo uma lista de compras e ela tá... na lista de compras, nós temos que a maçã custa, o lote de 6 unidades, R$ 5, o melão, R$ 5 a unidade e a banana, R$ 3 a dúzia. Então, vamos lá. Aqui ele fala, né, de acordo com os dados do quadrinho, Magali gastou R$ 67 na compra de X lotes de maçã, Y melões e 4 dúzias de bananas, e um total de 89 unidades de frutas. Desse total, o número de unidades de maçãs comprado foi igual a... É isso que a gente vai saber. Percebam que a gente tem dado aqui para realmente duas equações. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Quando a gente tem um problema que envolve, né, realmente texto e tudo mais, a gente vai ler esse problema e a gente vai começar a anotar os dados, tá? A gente vai anotar as informações. Então, primeiro, aqui ele já nos ajudou, né? Porque ele já determinou quem era X, quem era Y. Mas quando não tem, a gente coloca. Então, para a gente, maçã corresponde a X e o melão Y. E aí a banana, vamos lá, que ele deu duas informações para a gente. Ela falou que comprou 4 dúzias de banana, tá? Então, lembram que uma dúzia de banana é R$ 3. Então, 4 dúzias de banana, ela gastou R$ 12, tá bem? E aí, sobre a unidade, a gente tem que 4 dúzias de banana, uma dúzia é 12, então 4 dúzias de banana corresponde a 48 bananas. Então, a gente tendo essas duas opções, essas duas informações, a gente consegue montar esses dois sistemas. Vamos entender. Nesse primeiro sistema, ele corresponde ao valor dos preços. Então, a gente tem 5 vezes x, tá? Que é o valor do lote de maçã, então 5 vezes o lote dessa maçã aqui, mais 5 vezes y, que é o valor do melão vezes a quantidade de melão, e mais 12, que aqui foi o valor que ela gastou de banana, é igual a 67. Já aqui a gente tem que é a quantidade, tá? Então, lembram que um lote de maçã corresponde a quanto? 6 maçãs. Então, 6 vezes x mais y, que é um melão, mais 48, que é a quantidade de bananas, igual a 89 unidades de frutas, tá? Então, tendo esse sistema de equações, a gente agora vai poder resolver. Então, lembrem que a gente pode resolver por duas formas, pelo método da substituição e o método da adição. Aqui, eu vou utilizar o substituição, tá bom? Mas tanto faz, pode usar os dois. Primeiro, eu vou pegar na equação aqui, né? A gente tem
Aqui eu determinei que esse daqui é o 1, tá? E esse aqui vai ser o 2, tá certo? Então, eu peguei a equação 2 e isolei o y. Quando eu isolei o y, eu coloquei dessa forma, tá bem? E aí, 89 menos 48 é igual a 41, o menos 6 passou para cá, tá bem? Então, já tenho da equação 2 o valor do y. E aí, na equação 1, eu vou substituir onde tem y, eu coloco aqui, tá bem? Então, ficou 5x mais 5 vezes y, que é 41 menos 6x, mais 12 igual a 67. E aí, fazendo as continhas, né? Aqui eu fiz pela aquele. A gente fez o chuveirinho, então 5 vezes 41 e 5 vezes menos 6x, tá? E aqui, agora sim, né? Ficou vários números. E agora, o que é que a gente faz? A gente vai pegar 5x menos 30x, porque, ó, são iguais, então a gente consegue fazer uma operação com eles. E esse daqui com esse, a gente pode substituir, já pode passar para o outro lado, tá bem? Então, foi isso que eu fiz, tá certo? E agora, o que que a gente vai fazer? Esse valor vezes, menos 25x, e é igual a essa operação toda, né? Menos 205, menos 12, mais 67, que é igual a menos 150. E aí, isolando o x, a gente tem que 150 dividido por 25 é igual a 6. Então, já encontramos o valor de x. Só que o que que ele quer? Quem é o x para a gente? Lembra que o x para a gente é a maçã. E é isso que eles querem. Eles querem saber o total de unidades de maçã que foi comprado. Então, pronto, já fechou aqui. Então, foram comprados 6 lotes de maçãs, e como cada lote de maçãs tem 6 unidades, então a gente tem que 6 lotes vezes 6 unidades é igual a 36 unidades de maçã. Então, esse foi o resultado da nossa operaçãozinha, tá bem? Então, foi dessa forma que a gente encontrou, tá bom? 36 unidades de maçã. Tá bom? Depois, gente, tentem fazer esse exercício com mais calma, tá? Voltando o vídeo e tudo mais. Tentem também pelo método da adição, que vocês verão que vocês vão encontrar da mesma forma, tá certo? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Não esqueçam que na descrição do vídeo tem a lista de exercícios. E se vocês gostaram da aula, né? Espero que sim. Vocês curtam, tá? Dêem um joinha, compartilhem o vídeo com seus colegas que estão com dificuldade nesse assunto. E até o próximo vídeo. Quero dizer que eu tô com muita saudade dos meus alunos lindos. E é isso, gente. Tchau, tchau!